Olá, tudo bem com você do lado de lá? Do lado de cá vai tudo muito bem, obrigada. Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero falar com você sobre impacto. Eu sei que você gosta muito de falar sobre ROI, né? O retorno sobre o investimento, e parece que existe aí uma aura misteriosa sobre o ROI, ninguém calcula ROI. 2% das empresas fazem verificação de ROI, segundo a pesquisa Panorama do Treinamento no Brasil. 2%. Ou seja, é um número muito pequeno, parece até algo muito misterioso, mas não é, na verdade o ROI é uma fórmula simples. Acontece que para chegar nos números, para colocar nessa fórmula simples, eu preciso discutir muitas coisas antes. São essas coisas que a gente precisa discutir. E uma delas é o impacto. Né? O próprio Jack Phillips, que é aí o pai do ROI, ele antes de apresentar a metodologia, ele fala sobre variáveis desse I. Né? Então tem o retorno sobre a inteligência, o retorno sobre o impacto e outros Is que ele comenta. E é sobre o impacto que eu quero conversar com você hoje, tá bom? Vou compartilhar minha tela com você. Vamos lá. Então vamos lá. Eu quero te ajudar, se por acaso você ainda não discute impacto do treinamento logo no início do teu projeto, logo que esse projeto chega para você, eu quero te entregar pelo menos 4 bons argumentos para você começar a fazer isso a partir de já, tá bom? O primeiro, né, o primeiro motivo aqui, a primeira importância de avaliar esse impacto do treinamento é garantir o alinhamento com os objetivos estratégicos. O que isso quer dizer? Eu preciso identificar, logo que eu vou iniciar um projeto de treinamento, qual indicador esse treinamento se conecta. Ele se conecta com qual indicador, tá? E aí existem, gente, deixa eu incluir aqui, ó. Existem pelo menos 4 tipos de indicadores, 4 grandes blocos de indicadores, tá? Então, o primeiro é aumento de receita, tá? Então, vários treinamentos aí acontecem, por quê? Porque precisa aumentar as vendas, tá? Participação no mercado, etc. Outro grande bloco de indicadores é a redução de custos. Redução de custos, tá? Então, você vai ter lá, é um treinamento porque a gente está pagando muita multa sobre determinado tema, sei lá, políticas de resíduos sólidos, por exemplo, né? E aí estamos sendo multados pelos órgãos ambientais e etc. Então, a qual indicador esse treinamento está conectado? Redução de custos, tá bom? Um outro terceiro grande bloco de indicadores é otimização de recursos. Otimização de recursos. Então, produtividade, né, o uso de um software novo, até a migração, né, de uma plataforma para outra, a gente precisa otimizar isso, enfim, tá bom? Então, os recursos existentes eu preciso usar de uma melhor forma, para ter uma performance melhor, tá? E o quarto grande bloco é vou chamar de imagem da organização frente à sociedade, tá? Vou chamar dessa forma, frente ao mercado, frente ao mercado, melhor, tá bom? Ou seja, atendimento ao cliente, projetos relacionados à responsabilidade social, esse tipo de coisa. Então, se vocês pararem para pensar, e eu te convido que você faça isso, pega aí os seus 5 últimos projetos e você vai ver que eles têm relação com pelo menos um desses indicadores ou um desses grupos de indicadores, tá? Pelo menos um, pode ser que tenha mais, né? Eu dei esse exemplo aí das multas, né? E tudo mais, programa de resíduos sólidos, essa coisa toda, ele também tem a ver com a imagem da organização frente ao mercado, à sociedade. Percebe? Então, é uma empresa responsável, né? Que cuida do meio ambiente e tal. Então,
Só nesse daí a gente tem 2 indicadores, pelo menos, para atrelar. Então, quando eu estou falando desse projeto, da importância desse projeto, eu estou alinhando ele a questões e indicadores importantes para o negócio. Então, não só eu estou mostrando o impacto que esse treinamento vai ter e como ele vai ajudar a organização a chegar onde ela quer, como eu também estou mostrando a relevância do meu papel como profissional de treinamento, cuidando, gerenciando essa demanda. Percebe? É muito importante que a gente tenha essa conversa para entender o impacto do treinamento de acordo com os objetivos estratégicos da organização, tá? Outro ponto, que é a justificativa do investimento, né? Então, eu consigo mostrar, aí sim eu posso falar de repente sobre ROI, né? Dependendo de qual é o indicador aqui, nem todo indicador está atrelado a dinheiro, mas quando eu avalio o impacto e eu consigo justificar o valor daquele investimento, então quanto maior o impacto, mais sentido faz que eu invista nesse projeto, entende? Uma coisa que você pode fazer aqui, né, eu deixei aqui uma estratégia, né, de coletar dados quantitativos e qualitativos que demonstrem o valor desse treinamento, mas uma coisa que você pode fazer é o seguinte: tenha clareza de quais são os valores da tua organização. Então, os valores da minha empresa são eficácia, cuidado com o cliente e segurança, tá? Então, esse treinamento, esse projeto que eu vou iniciar agora, ele está conectado com esses valores? Está conectado com mais de um desses valores? Então, percebe que se eu tô lidando aqui com um projeto que está intimamente ligado aos valores da organização, esse projeto merece investimento? Afinal de contas, é o valor da empresa. É sobre isso que eu estou tratando nesse projeto. É esse alicerce que eu estou construindo. Percebe? Então, eu consigo, entendendo o impacto nesse valor que o treinamento vai gerar, eu consigo justificar o investimento nesse projeto, tá bom? E aí, para não ter aquela coisa, né? Qual é o orçamento destinado? É zero, custo zero. Não existe projeto a custo zero, tá bom? Ainda que você não pague nada para nenhum fornecedor. Não existe treinamento a custo zero. Terceiro motivo para você discutir impacto: melhoria contínua. Se você entendeu qual é o impacto desse projeto, quais são os indicadores atrelados a ele, e você acompanha esses indicadores, seja por meio de feedback dos participantes ou pelo monitoramento desses números, né? Então você consegue entender onde é que cabe melhoria deste projeto, da abordagem desse tema. Será que só o treinamento vai resolver? De repente você vai analisar os números ali e vai, puxa, não é só uma questão de conhecimento, não é só uma questão cognitiva. Precisamos trabalhar esse tema também de uma outra forma para complementar. De repente tem questões comportamentais que precisam ser trabalhadas. Tá bom? Porque o nosso trabalho como treinamento não é só entregar curso, concordam? A gente precisa ter um papel, uma postura consultiva frente às demandas. Agora, para que eu faça isso, para que eu tenha essa postura consultiva, eu preciso analisar números, eu preciso analisar resultados, tá bom? Até para que eu possa, então, apoiar a minha área cliente em melhoria, né? Melhoria contínua desse processo, tá? Quarto, engajamento e motivação. Mostrando os resultados do treinamento, né? E isso é muito importante, você colher depoimentos dos seus alunos, feedback deles e tal, né? E os próprios números que a gente comentou anteriormente, para mostrar para as pessoas que vale a pena fazer esse treinamento, que ele vai direto ao ponto, que ele resolve uma questão, né? Uma dor desse público-alvo, para que você possa, então, manter as pessoas engajadas, trazer novas pessoas e manter as pessoas motivadas na realização desse treinamento, no comparecimento, para você ter uma, né, se houver, seja baixa a taxa de não comparecimento nos cursos, tá bom? Então compartilhe histórias de sucesso, métricas positivas dos participantes, divulga isso, né? Pede ajuda para a tua comunicação interna, tá? Coloca na intranet, tem que fazer barulho com relação aos resultados desse projeto, para que você possa mostrar o impacto dele,
tá bom? Combinado? Vamos ver agora, então, como é que eu vou avaliar o impacto dessas ações de treinamento, né? Já te mostrei aqui como é que você vai justificar. Agora, como é que você vai avaliar? Então, vamos lá. Olha só. Então, primeira coisa, definir os indicadores de desempenho, os KPIs, como você chama aí. Preciso definir. Como é que eu vou mostrar o impacto se eu não definir qual é o indicador desse impacto, né? Então, eu preciso estabelecer junto com o meu cliente, ajudar o cliente a identificar quais são esses indicadores para que a gente possa usar, tá? Para verificar esse impacto depois que o treinamento for aplicado, tá bom? Às vezes eu, conversando com os meus mentorados, eles me falam assim, mas Fanny, deixa eu até voltar aqui, ó. Eu vou conversar com o meu cliente, quando eu pergunto para ele sobre os indicadores, parece que ele não sabe. Eu falo, olha, é possível que alguém num cargo de gestão, né, que geralmente é quem traz a demanda de treinamento pra gente, não sabe quais são os indicadores que são afetados por esse problema que ele tem. O que acontece, o que eu acredito que acontece, é que muitas vezes esses demandantes, eles não estão acostumados a responder esse tipo de pergunta vinda de um profissional de treinamento. Entende? Por que eu estou ressaltando isso aqui para você? Porque muitas vezes a gente vai conversar com o cliente, né, com aquele que traz ali uma demanda de treinamento, e a gente conversa muito num dialeto de treinamento, né? Então a gente começa a falar sobre objetivos de aprendizagem, taxonomia de Bloom, modelo AD, 6Ds, roda do conhecimento e etc, né? E qual é o LMS, vamos, né, experiência de aprendizagem e tal. E o cliente ele não quer saber nada disso. Esse não é o universo dele, esse é o nosso universo. É a gente quem tem que se preocupar com isso, né? E a gente vai ter um momento na análise do projeto. Posso fazer um outro vídeo para a gente conversar mais sobre isso aqui, mais adiante. Mas isso cabe a nós. Não é conversa para ter com ele, com esse cliente, entende? O cliente ele tem o problema dele. Então, se o problema dele é que as vendas estão baixas, então na cabeça dele é meta, são outras coisas, vendas, esses números que estão na cabeça dele, market share, são coisas que não são do nosso universo, são universos distintos, mas que a gente precisa estar por dentro, entender essa linguagem dele para que eu possa falar de igual para igual, entende? Então, como isso muitas vezes não acontece, então o cliente vem já com aquela coisa de, vamos lá, vai pedir o treinamento, vai me perguntar para que é, não sei o que, não sei o que, ele já vem meio armado. Aí você pergunta, para as perguntas típicas, né, de treinamento. Quantas horas de treinamento, né, 4 ou 8? E aí, quando a gente chega e fala para ele assim, olha, mas com relação ao impacto desse treinamento, a quais indicadores esse treinamento tá ligado? Quais indicadores têm sido impactados pelo problema que você vem enfrentando? Aí ele trava na tela azul. Ué, vocês não estavam conversando com o treinamento? Por que está perguntando isso? Sabe assim? Então, eu acredito que é isso que acontece, tá? Então, comece a fazer essas perguntas para os teus clientes de treinamento, para que eles possam se habituar a ter esse tipo de discussão com você. E quanto mais preparado você estiver, porque você estudou essa indústria que você está atendendo, então de forma mais fluida vai acontecer essa conversa, entendeu? Tá bom? Vamos voltar aqui, ó. Segundo ponto, como é que você vai avaliar? Deixa eu botar isso para cá. Avaliações antes e depois do treinamento. Como é que eu vou saber se o impacto foi positivo? Eu posso colocar um pré-teste e entender qual é o nível de conhecimento, de habilidade que as pessoas têm naquele tema. E depois do treinamento eu repito. Então eu consigo saber perfeitamente qual foi o ganho de conhecimento,
ou o ganho de performance que houve antes e depois do treinamento, tá bom? Então, façam isso que vai dar muito bom. Feedback dos participantes, eu preciso ouvir as pessoas, preciso saber o que está funcionando, o que não está, o que foi relevante, o que foi aplicável, tá bom? Para que eu possa entender, continuo usando ou não, preciso de um plano B aqui, isso aqui não funcionou para esse público, tá? Então, preciso ouvir as pessoas. E aí eu deixo aqui algumas sugestões, pode ser questionário, entrevista, focal group, enfim, conversa, nem que seja no cafezinho, mas conversa com as pessoas, tenta entender qual foi a visão delas sobre a abordagem daquele tema, tá? Análise de desempenho do trabalho. E aqui é importante que você tenha uma aliança estratégica com o teu cliente. Porque às vezes tem números, tem indicadores que a gente não tem acesso dentro da organização. Então eu preciso estabelecer uma parceria muito significativa com o meu cliente para periodicamente conversar com ele ou para que ele me passe esses números para que eu possa monitorar se esses indicadores, se o objetivo foi alcançado com relação a esses indicadores. Então, se eu estava falando de aumento de produtividade, aumentou mesmo? Aumentou conforme o esperado? Não aumentou? Será que a gente foi muito ousado na hora de definir a métrica, a medida? Ou será que foi o curso que faltou entregar alguma coisa? O que faltou entregar? Faltou um documento de apoio, um material de apoio a essa aprendizagem, um material de apoio na aplicação desse tema? Então, vamos entregar, entendeu? Tá? E os relatórios e dashboards. Então, a gente precisa ajudar o cliente, né, por meio da entrega de relatórios que mostrem esses resultados e como foi o impacto dessa ação de treinamento, para fazer valer o nosso trabalho, não é mesmo? Mostrar a importância do nosso trabalho e o sucesso do projeto. E se não foi sucesso, entender também qual é o plano de ação que a gente pode juntos traçar ali, tá? E você pode recorrer ao teu LMS, certamente tem vários relatórios lá que você pode buscar, para buscar números, buscar dados, o próprio feedback dos participantes você pode colocar aqui também para te apoiar, tá? Então, é dessa forma que você vai avaliar de forma eficaz o impacto do teu treinamento, tá bom? Deu para entender até aqui? Vamos ver um exemplo, então? Então, vamos lá. Então, olha só, imagina só que você tá com um curso sobre técnicas de venda. Esse é o teu projeto atual, tá? Como é que você pode aplicar essas estratégias que eu comentei com você? Primeiro, definição dos KPIs. Então, vamos supor, aumento de 20% nas vendas trimestrais. Veja como isso aqui está bem específico, tá? Eu tenho aqui de quanto e quando, né? Ou redução de 15% no tempo de fechamento de vendas. Aumento de 10% no quê? Na satisfação do cliente, tá bom? Eu posso até complementar aqui e colocar de acordo com... E aí eu vou colocar onde é que eu vou buscar esse número, tá? Para ficar mais completo ainda e para que você possa ter um acordo ali com esse cliente, né? Olha, você vai me dar ou esse número ou acesso a esse relatório aqui para que eu possa buscar e entender se esse 10% na satisfação do cliente aconteceu ou não, tá bom? Na avaliação antes e depois, acho que eu acabei comentando ali, né? Mas é um teste de conhecimento sobre técnicas antes do início do curso e o mesmo teste depois da conclusão para medir esse ganho de conhecimento. Feedback, faz um questionário. Na própria avaliação de reação você pode colocar, entender o quão relevante, o quão aplicável o conteúdo foi para ele, se ele vê alguma dificuldade em aplicar esse conteúdo. Uma pergunta boa que você pode fazer a partir desse treinamento, qual é a primeira coisa que você vai fazer, o primeiro insight que você vai aplicar assim que você voltar para o trabalho, tá? Análise do desempenho, monitorar as métricas, né? Então, se você colocou ali nas vendas trimestrais, então a cada 3 meses você precisa fazer essa análise, tá bom?
Se você colocou aqui, no fechamento de vendas, redução de 15% no fechamento de vendas. Então, talvez aí mensalmente você precise verificar, tá bom? E você vai comparando período com período. Então, se era aqui nas vendas trimestrais, viu o primeiro trimestre, ótimo. Depois fecha de novo do trimestre seguinte. Compara um com o outro. O que aconteceu? Quais foram as variantes, né, que aconteceram ali naqueles períodos? Teve mais gente fazendo curso, menos gente fazendo curso, tá? E por fim, aqui nos relatórios, cria um dashboard que mostra a comparação desses KPIs antes e depois do treinamento. Coloca gráfico, deixa bastante visual para ajudar o teu cliente a enxergar essa transformação e o impacto que você causou, né? A forma como esse treinamento foi trabalhado e os ganhos que ele trouxe, os resultados que ele trouxe para a área cliente. Combinado? Me conta, te ajudou esse conteúdo? Te deu alguns insights aí? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Vou ficar muito feliz de ouvir a tua opinião, saber se você está gostando desse formato de vídeo aqui, mais curtinho, te mostrando a tela aqui. Quero muito saber, o teu feedback é muito importante para mim, tá bom? Combinado? Então a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.